Bom galera, nessa videoaula vocês vão poder diferenciar bactérias, protistas e fungos. Nosso próximo assunto. Então, nós sabemos que existem 5 reinos de seres vivos, né? Que são o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino protista, que é o reino das algas e dos protozoários, o reino fungi, dos fungos, o reino dos vegetais e o reino dos animais, tá? Então nessa videoaula faremos uma breve introdução sobre o reino Monera, protista e o reino dos fungos. Bom, o reino Monera é o reino das bactérias, que são seres unicelulares e procariontes, ou seja, seres formados por apenas uma célula, que é ele mesmo, e seres procariontes pelo fato de não possuírem a membrana nuclear, tá? Então o DNA dele, localizado aqui no centro, não é protegido por uma membrana. Então por isso são chamados de procariontes ou procariotos. São muito importantes na cadeia alimentar, fazem a decomposição da matéria morta no ambiente. Muitas bactérias são utilizadas na produção de alimentos, algumas auxiliam na digestão. Então, no nosso sistema digestório, na nossa flora intestinal, existem bactérias que nos auxiliam na digestão. E algumas, e muitas na verdade, causam doenças, tá? Então essas aqui são as principais formas das bactérias que a gente pode encontrar. Então elas têm formas variadas. Essa, como vocês estão vendo aqui, ela possui o flagelo, que facilita a sua locomoção. Essas fímbrias também facilitam a locomoção e a aderência em algum lugar no substrato. Já o reino protista, ele é dividido em duas partes: os protozoários e as algas. Então, protozoários, eles são seres unicelulares, formados por apenas uma célula, como vocês podem ver aqui essa imagem, 4 exemplos de protozoários, e são seres eucariontes. Diferente das bactérias, o reino protista, os protozoários, eles possuem aqui no centro, aqui ó, a membrana que guarda o material genético, a membrana que protege, digamos assim, o DNA, tá vendo? Ó? Então, os seres que possuem essa membrana, que vai formar o núcleo, que é a membrana nuclear, são chamados de seres eucariontes. Os protozoários habitam a água e o solo. Algumas espécies também vivem no interior de outros seres vivos, e algumas causam doenças. Já as algas, elas são um pouco diferentes. Apesar de serem eucariontes também, como os protozoários, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Elas podem ser formadas por várias células também. A maioria das algas, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, realizam a fotossíntese devido à clorofila. Algumas habitam ambientes aquáticos, na verdade, a maioria habitam ambientes aquáticos e são as principais produtoras nas cadeias alimentares desses ambientes. Ou seja, é a base da cadeia alimentar desses ambientes aquáticos. Então aqui vocês podem ver protozoários, 3 tipos de protozoário quando a gente refere à locomoção. Tem aqueles que têm flagelo, são chamados de protozoários flagelados. Tem os que possuem os pseudópodes, que é essa forma incerta, que eles se movimentam. E tem uns que são formados por cílios, né, pequenos cílios que facilitam, estão localizados na superfície deles, e quando o cílio movimenta, proporcionam o movimento do protozoário. Aqui vocês podem ver uma imagem no microscópio de uma ameba, tá? Esse é o nome científico da ameba. Esse protozoário aqui, Trypanosoma cruzi, é o protozoário causador da doença de Chagas. Nessa imagem vocês podem ver uma imagem microscópica e apresentam vários protozoários
tá certo? E esse aqui são células sanguíneas. Então, essa é a imagem de um microscópio. E tem esse também que é o protozoário que habitam o sistema digestório dos cupins. Como os cupins eles fazem a digestão da madeira, da celulose, eles não têm essa capacidade de digerir a celulose. Então quem faz esse papel são os protozoários dessa espécie aqui. Já as algas, elas podem ser unicelulares, como a gente falou, que são esses exemplos aqui, e as pluricelulares, são aquelas que a gente consegue observar quando a gente vai na praia, enfim, que são as algas verdes, as algas vermelhas e as algas pardas. Já os fungos, eles compõem outro reino, tá? São seres eucariontes, possuem aquela membrana que envolve o núcleo. Também podem ser unicelulares ou pluricelulares. O diferencial dos fungos é que eles possuem, as suas células são revestidas por uma substância, uma proteína chamada de quitina, que é uma proteína bem resistente, bem rígida. Eles, assim como as bactérias, eles também desempenham um papel importante na cadeia alimentar, porque eles fazem a decomposição daquela matéria orgânica, daquela matéria morta, que a gente pode encontrar em algum ambiente. Alguns causam doenças, né, como a frieira, algumas doenças de pele também são causadas por fungos. Nessas imagens vocês podem ver o bolor, né, que são um exemplo de fungos unicelulares que se desenvolve nos alimentos, sobre os alimentos. Temos o cogumelo, champignon, aquele que é utilizado muito na alimentação. E temos esse aqui, unicelular, que é utilizado na fabricação de pães, tá? Então, esses alguns dos fungos que podemos encontrar. Bom, espero que eu tenha ajudado a vocês e até a próxima aula.